Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Vamos começar juntos esse dia na presença de Deus. Amém? Meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer um texto do livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. A palavra paz nesse versículo é shalom em hebraico. E a palavra shalom não significa apenas paz. Ela é traduzida como paz na Bíblia, mas na verdade a palavra shalom ela tem um conceito muito amplo que significa bem-estar, prosperidade, vitória, sucesso, saúde e completo, no sentido de compleição, de estar completo. Olha que essa palavra é bem profunda na mentalidade hebraica. Quando a palavra shalom era usada no Antigo Testamento, ela significava tudo isso: o progresso, o sucesso, a vitória, o engrandecimento que Deus podia dar a uma pessoa. Nesse contexto aqui especificamente, o sacerdote Eli está falando para Ana que ele determina em nome de Deus que ela receba essa shalom, essa vitória do reino de Deus. Por quê? Porque essa mulher era estéril, ela era mulher de um homem que tinha uma outra mulher também, um homem que tinha duas mulheres, ela e mais uma. E ela era estéril, e naquele tempo ser estéril era uma coisa horrorosa. Era um sinal de maldição, e era um tremendo fardo para a mulher. A mulher era desprezada pela sociedade, e especialmente pela rival. Quando o marido tinha mais de uma mulher, a outra mulher ou as outras mulheres faziam caso dela, desprezavam e tiravam sarro dela, né, desprezavam essa mulher. E Ana sofria demais com isso. E ela subia anualmente a Jerusalém para orar diante de Deus. E quando ela chegava lá, ela chorava muito. E uma dessas vezes, o sacerdote Eli, que era responsável pelo santuário, viu ela chorando e achava que ela estava bêbada. E ela falou: Não, não estou bêbada, eu estou clamando a Deus para que Ele me escute e Ele me dê um filho, porque se Ele me der um filho, eu vou oferecê-lo, esse filho, a Deus, para que ele viva na presença do Senhor. E o sacerdote, então, ouvindo isso, disse: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ele disse assim: vai no shalom de Deus, porque o Senhor já te ouviu. Shalom é uma palavra que indica prosperidade. O problema é o seguinte: hoje nós estamos vivendo um momento na igreja cristã em que a palavra prosperidade tem se tornado uma palavra, por um lado, adorada por alguns e, por um outro lado, odiada por alguns. Porque as pessoas têm a tendência de cair numa vala ou de passar por outro extremo e cair na outra vala. Elas não conseguem ficar no meio, na saúde de um equilíbrio bíblico. Porque eu conheço gente de todo tipo, que tem todo tipo de crença. Tem aqueles que falam assim: não, prosperidade não é coisa para crente. Jesus foi pobre, então começa a fazer uma analogia da miséria, da pobreza, dizendo que Jesus foi pobre e que Paulo passava necessidade e tal. Por outro lado, tem uns que pensam em prosperidade apenas como ganância e passam para o outro extremo. Essa semana eu vi uma reportagem de um pastor no Brasil que entrou na igreja dele com um carrão importado. Foi entrando assim pelas portas da igreja com aquele carrão importado, para que os fiéis passassem a mão no carro e visse, tocasse num milagre, entre aspas. Esse tipo de mentalidade causa nojo em mim e em muita gente que enxerga nessas pessoas o extremismo de pensar de que prosperidade bíblica é uma idolatria, é um paganismo
do sujeito ficar escravizado às coisas materiais. Aí a pessoa fica com raiva disso e fala, não quero saber de nada, nenhum aspecto de prosperidade, por causa desse tipo de gente. Mas na verdade, quando a gente faz isso, a gente perde todo o sentido, né, desse termo shalom que a Bíblia diz. O povo hebreu ele foi criado por Deus com uma cultura psicológica e espiritual a respeito de prosperidade, que é uma coisa incrível. O judeu tem isso, né? Ele foi criado, ele foi gerado por Deus, o povo de Israel. É criado por Deus com uma cultura espiritual a respeito de shalom, a respeito de prosperidade. Eles não têm nenhum problema com isso. O problema que quem tem hoje são os crentes. Porque as pessoas são extremistas, elas passam para extremos muito facilmente. E eu queria trazer para vocês a ideia do equilíbrio. Porque eu acho a coisa mais linda do mundo essa questão da prosperidade, nesse sentido bíblico do shalom. De que Deus é um Deus que se propõe a se aliançar conosco, para trazer a nós o shalom, que é algo completo, é um conjunto de coisas que lida com o espiritual, que lida com a alma, que lida com o coração, que faz com que o homem seja temente a Deus, cheio de amor pelo próximo, cheio de visão pelas coisas de Deus. É uma visão linda o shalom, né? Não é um evangelho de prosperidade banal, cheio de ganância, cheio de torpeza que existe por aí, de pastores que só visam o seu enriquecimento. E não é nada disso. É uma visão bíblica a respeito de um poder capacitador sobrenatural que vem de Deus e faz com que a gente seja, não é? Um referencial do reino de Deus na terra para abençoar outras vidas, para trazer vitória no meio da angústia, da necessidade, da miséria, do choro, do pranto. Esse é o shalom de Deus. É uma força divina. E quando Eli fala para Ana sobre esse shalom, ele está dizendo assim, filha, sabe esse teu sofrimento pela tua esterilidade? Vai acabar hoje. Porque hoje chega a você o shalom do El Shaddai. Vá em paz. Você hoje recebe de Deus a tua petição. E aconteceu de fato. Ela ficou grávida e ela, no ano seguinte, trouxe a criança, desmamou a criança e trouxe de volta para o santuário e ofereceu aquela criança para sempre, para ser separada para Deus. O nome dessa criança é Samuel. Samuel foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento e nasceu exatamente desse pranto, desse choro sincero dessa mulher. Então, queridos, compreender isso é compreender que Jesus é o shalom de Deus. É Jesus que traz para nós a verdadeira prosperidade no sentido bíblico da palavra, que começa no nosso interior, transforma a nossa mente, as nossas visões interiores, a nossa perspectiva é transformada. E nós somos chamados por Deus para vivermos este shalom, esse sentido completo de prosperidade espiritual, física, emocional e também financeira, para que a gente possa ser canal de bênção na vida de gente que está precisando nesse mundo. E você precisa pedir a Deus, Senhor, me dê esse shalom na vida. Porque Jesus disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ele está dizendo exatamente isso. Deixo-vos o meu shalom é convosco. Essa capacidade do reino é convosco. Amém? Vamos orar juntos? Obrigado, Senhor, porque o teu evangelho não pode ser chamado de evangelho da prosperidade, mas é uma prosperidade do evangelho que o Senhor oferece a nós. É o shalom divino. É a capacidade de Cristo operante na terra, que faz toda a diferença para nós. Eu desejo shalom a todos os meus irmãos que estão vendo esse vídeo agora.
nas suas dificuldades, nas suas angústias, nas suas necessidades, nos seus temores, nas suas mais profundas questões da vida, que eles possam receber, Senhor, de Ti a resposta, que é o Shalom. Tu és a resposta, Tu és a provisão para todas as coisas da vida daqueles que creem em Jesus. Amém. Amém, queridos? Uma boa quinta-feira. Shalom Adonai. Deus te abençoe em nome de Jesus.